A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado, que Deus abençoe sua vida, seu lar. Seja bem-vindo aqui ao canal. Estamos iniciando mais uma nova etapa aqui no canal, né? E você é bem-vindo para estar conosco aqui, nos ajudando e compartilhando as bênçãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a região do Éden, né? E onde Deus colocou ali o seu jardim, se há como nós saber o local ou não, né? Segundo a geografia bíblica, né? Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Desde já quero agradecer você, irmão, você amigo, povo de Deus que está comigo aqui. Você queira deixar aí o seu like, quiser compartilhar, seja bem-vindo, vem nos alegrar, fazer a festa conosco espiritual, de nós falarmos um pouco a respeito das maravilhas de Deus dentro aqui da Arca do Tesouro, dentro do que é a palavra de Deus, né? O tema hoje tratado, Gênesis capítulo de número 2 e versículo 10. Você que quer acompanhar aí na sua casa, venha comigo, venha fazer parte das bênçãos de Deus. Voltando então aqui no vídeo, né? Nós vamos estar falando um pouquinho hoje aqui sobre esse tema, né? Que é um tema muito curioso. Muitas vezes a gente fica assim pensando, né? Mas será que o rio Eufrates está ali, o rio Tigre está lá? Como é que não tem assim essa localização, né? Como é que os teólogos, os professores, né, em teologia tratam tudo isso, né? Hoje dizendo para os amigos, irmãos na fé, que o povo é teólogo, isso também é assuntos acadêmicos, né? Não tem ainda uma localização correta, real, para todo esse fato, por ser muito tempo, né? Já se passou, muitos anos se passaram. Então o que acontece? Há uma especulação, há um conceito, né? De ideias, e há formadores, né, de conceitos que tende a entender de um lado, outros tendem a posição para o outro, né? Então assim vão, né? Nem os grandes formadores, né, em teologia, nem também professores teólogos têm também um resultado. Eles têm um conceito, né, uma ideia, e que chegam, né, perto de cada ideia, e cada um com um conceito dentro daquilo que vão buscar e estudar para si. Eu, como não sou, né, sou um pequeno obreiro da obra do Senhor, e com carinho estou aqui porque gosto de fazer isso, e para trazer para os amigos, para os irmãos aqui, a respeito desse assunto, né, o que eu percebo e vejo, né, então quero compartilhar humildemente com os irmãos, né, a respeito, algumas coisas a respeito sobre isso, né. Eu trouxe um mapa aqui, vou trazer ele aqui para nós, ó. Esse mapa aqui, ó, ele já traz aqui, ó, pergunta aqui, ó, onde estava o jardim do Éden, né? E daí ele quer responder, ó, nenhum lugar, né, mencionado em Gênesis, capítulo de número 2 e versículo 10, é conhecido. Então ele traz uma ideia aqui de que o dilúvio, né, ele causou então o que é esse pensamento aqui, né? Então, falando desse mapa aqui, ó, nós temos a nossa direita aqui, é o Golfo Pérsico aqui embaixo, ó, aquele pedacinho de água aqui à direita, no canto de baixo do vídeo, nós temos o Golfo Pérsico ali, ó. E como a Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 10, que saía um rio e que ele pegava 4 braços, né, e distribuía pelo jardim para molhar o jardim do Senhor. E lá fala-se os nomes, né, desses rios, como era Pison, era, enfim, Eufrates, né, o rio Tigre. Só temos menção então sobre o rio Eufrates nos dias de hoje. E esses outros rios, né, não tem, né, na Bíblia, então, essa condição, né, esses nomes dito ali. Então algumas ideias e alguns teólogos então colocam também
é um pensamento, né, para que nós possa refletir também, porque houve a condição do dilúvio, né? E também pode ser considerado, também possamos considerar esse conceito de ideia que quando aconteceu o dilúvio, né, pode ter acontecido que esses rios podem ter se mudado o percurso, pode ter mudado, né? Aquele que era rio antes, quem sabe um rio pequeno, já não mudou o seu percurso, mudou a sua rota, é, fechou, não virou mais rio, né? Então há um monte de ideia por causa da questão desse conceito aí do dilúvio, né? E que o dilúvio pode ter causado, então, essa esse projetado, né, um novo ambiente, a região aonde, né, supostamente o que é mais aceito entre o pensamento acadêmico, que é aqui, né, entre o Golfo Pérsico aqui e o começo do rio Eufrates aqui, né, onde que é mais aceito, né, essa ideia de que o jardim plantado por Deus seria então nessa região, né, perto de Ur dos caldeus. Vou colocar um outro mapa aqui, para nós entendermos um pouquinho melhor. Aqui, ó. Aqui está o Golfo Pérsico, aqui está Ur dos caldeus, né? Aqui em Ur dos caldeus que há a Abraão, né? Nosso pai na fé, quando Deus manda ele sai de Ur dos caldeus e vai até Arã, né? Que é um pouquinho mais para cima lá. Deixa eu mudar aqui, ó. Arã, ó, aqui um pouquinho aqui em cima, né? Aonde quando ele está em Arã com seu pai Anor, né? Então Deus manda ele descer até a terra prometida, Deus manda ele sair do meio da parentela, né? E nós possamos ver que entre o rio Tigre e aqui o rio Eufrates acontece que é o chamado Mesopotâmia, né? Que é o entre rios, né? Então acredita-se que ali embaixo, né, perto do Golfo Pérsico ali, seja essa região, né, chamada região do Éden, né, muito antigo, né, e que ali, nessa região, é um dos conceitos, né, aceito de que seria então ali perto do Golfo Pérsico, ali perto de Ur, dos caldeus, né, hoje chamado ali o deserto da Arábia, né, ou o Irã, né, por ali, o Iraque também. Então é nessa região, nessa atualidade, né, conhecido aí no nosso meio. Então, diante desses pensamentos aí colocados, né, para que nós possamos entender esse conceito, há também muitos conceitos, muitas ideias, né, de que seja no Irã, outros pensam que é na Etiópia, outros pensam que é na Pérsia, outros falam que é propriamente em Jerusalém. Há um conceito também que seja em Jerusalém, né, o Jardim de Deus, porque pensa-se por causa da questão que lá em Apocalipse nós já vamos ver a respeito da árvore da vida, né? Porque nesse jardim tinha-se a árvore da vida, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, né? E o Senhor Deus, né? Provavelmente, né? Creia eu aqui pensar, né? Que o Senhor recolheu, né? Esse jardim para si, levou para si, né? Numa ocasião da história, e ele recolheu para si, né? E hoje, né, o que nós temos biblicamente é que essa árvore da vida está lá em Jerusalém, né? Na Nova Jerusalém, que há de vir com o nosso Senhor, né? A cidade santa, né? E lá a Bíblia fala que lá, né, ela produz o seu fruto e dá 12 frutos, né, ao mês, né? E as folhas são para a cura das nações, né? Então é maravilhoso, né? Nós olharmos para essa história, né? E nesse vídeo aqui curto, né? Mas nós entendermos que não há, biblicamente, uma, uma ideia, né? De onde aconteceu exato, né? A não ser que o Senhor, né? Queira revelar, ou a não ser que o Senhor queira mostrar para o povo aqui na Terra está aqui, ou que haja alguma descoberta arqueológica, né, que possa redefinir esse assunto. Mas por enquanto, queridos irmãos,
é esse o assunto, nem arqueólogos, né, nem peritos em arqueologia, como Rodrigo Silva, né, como outros também dão por certo esse assunto, né? Eles têm conceitos, teologias, né, e pensamentos de que pode ser aqui, pode ser lá e pode ser de outro lado. O certo é que o Senhor, né, não quis mostrar para nós, e não que seja um assunto também que há necessidade de nós sabermos, o que nós devemos saber, e já fico muito feliz com isso, e muito agradecido por ter um Senhor, um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, é que Ele está bem, está lá na Nova Jerusalém, né, que promete que venha do céu, com a árvore da vida, com a árvore do conhecimento, né? Com esse jardim maravilhoso que ele plantou. Eu quero deixar um detalhe aqui. Você sabe o que significa é, essa questão de jardim do Éden? Isso significa paraíso, lugar de delícias. Olha que significado! Paraíso, lugar de delícias significa o Éden, né? Você pode abrir o dicionário e colocar lá Éden. O que significa o jardim do Éden? Significa lugar de delícia. Olha que maravilhoso, né? Que interessante. Lugar de delícia, lugar de repouso, paraíso, né? E aonde está isso aí? Né? Vamos parar e pensar um pouquinho? Não está lá na Nova Jerusalém, que desce do céu ataviada para receber aqueles que terão direito de entrar na cidade pelas portas? Fica o recado para mim e para você, que possa eu ter esse direito, que você possa ter, não porque eu mereço ou que você mereça, mas porque Cristo morreu por nós, porque Ele comprou eu, comprou você, e nós devemos o que? Somente o amar, seguir seus ensinamentos, fazer o bem ao próximo, amar uns aos outros e seguir o conceito da ideia que o Senhor Jesus deixou para nós, para que nós possa ser achado nos portais eternos, porque eu e você não sermos para ficar aqui. Nós estamos aqui de passagem. Hoje, amanhã ou depois chega o nosso dia e o Senhor precisa nos encontrar no portal eterno. Eu sempre falo, quem é que você tem aqui na Terra? Quem que você tem, né? Você pode ter um parente, uma mãe, um pai até certo ponto, né? E lá na eternidade, quem é que você tem? Você tem alguém lá? Não sabe. Mas eu tenho uma certeza. Nós temos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e lá. Ele é importante aqui e também é importante lá. Ele continua sendo Senhor aqui e será Senhor lá. Fica aí essa reflexão. Queridos, um abraço. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine nos seus corações, reine na sua vida. Seja feliz, sirva a Deus, ame teu irmão, para que nós possa entrar nesse paraíso. Que não tem localização aqui terreno, mas tem localização celestial. Essa localização celestial é que importa, que está lá em Apocalipse escrito. Esta é que nos importa, que está lá com o Senhor Jesus, a árvore da vida, os poderes sagrados estão lá e Ele dá para quem Ele quer. Amém? Um abraço e que a glória e a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.